Olá, na nossa sétima aula de Física 1, nós vamos estudar o movimento circular uniforme, que é um movimento feito em trajetória circular com velocidade de valor constante. Sabemos que a partir do estudo da cinemática vetorial, que quando usamos vetores para definir posição e velocidade, temos que levar em conta não só a intensidade dessa grandeza, mas também a sua direção e o sentido, e usar dos artifícios matemáticos aprendidos para tais grandezas, como o cálculo de resultante. No movimento circular uniforme, surge uma característica muito peculiar e com consequências bem definidas sobre a cinemática vetorial. Ele é aquele no qual um móvel percorre uma trajetória circular com velocidade de módulo constante, por isso é chamado de uniforme, e como a velocidade é uma grandeza vetorial, teremos uma mudança de direção ao longo do movimento. A importância do estudo desse movimento está na compreensão do funcionamento de motores, sistemas compostos por engrenagens e roldanas, podendo ser aplicado até no movimento de satélites naturais e artificiais. Em nosso cotidiano, é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carros e também pelo liquidificador. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Como a gente pode perceber, a velocidade ela muda de direção durante todo o movimento. Dentro do estudo de movimento circular uniforme, temos a presença da aceleração centrípeta, ou seja, quando existe variação de velocidade, existe aceleração. Se a velocidade muda a direção em cada instante do movimento, a responsável pela mudança deve ser uma aceleração perpendicular a ela, velocidade, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta está sempre direcionada para o centro da circunferência. Ela não altera o valor da velocidade e sua representação matemática é dada pela equação. A aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Como podemos observar aqui, a velocidade é tangente à trajetória em qualquer instante do movimento. A aceleração para mudar a direção dessa velocidade, já que em cada instante essa direção será mudada, tem que ser a aceleração centrípeta, que é perpendicular a ela. A partir de agora, vamos analisar as grandezas envolvidas no movimento circular uniforme. Como podemos perceber, o movimento circular uniforme ele é realizado numa trajetória circular de raio r com uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não vai mudar de valor durante todo o movimento. E como podemos perceber também, esse movimento ele é repetido em intervalos de tempos iguais. E a gente tem também um número de repetições em cada unidade de tempo. Então, a primeira grandeza que vamos analisar é o período. Período é o tempo necessário para um objeto em movimento circular completar um giro, uma volta completa na trajetória. Ele é calculado pelo tempo dividido pelo número de voltas. Se você conhece o número de repetições do movimento em cada intervalo de tempo, você pode calcular o período também, fazendo o inverso do número de repetições, que é a frequência. Sua unidade no sistema internacional é o segundo, mas ele pode ser dado em quaisquer unidades de tempo, minutos, horas, dias, ano, não importa. Por exemplo, o período de movimento de rotação da Terra é de 24 horas. O período do movimento de translação da Terra ao redor do Sol é de 365 dias ou um ano. O período do ponteiro dos segundos em um relógio é de um minuto. Como a gente pode perceber, nós temos várias unidades de tempo sendo usadas para cada período de movimento específico. Se precisarmos usar este período para calcular qualquer outra grandeza envolvida no movimento circular deste corpo, teremos que transformar em unidades do sistema internacional, que é o segundo. A frequência. A frequência é o número de voltas executadas num intervalo de tempo. Então, como a gente pode perceber, nós temos uma quantidade de repetições do movimento numa unidade de tempo considerada. Normalmente, no sistema internacional, a gente considera essa unidade de tempo
1 segundo. As unidades utilizadas para a frequência são RPM, que são rotações por minuto, e o Hertz, que é rotação por segundo. É o mais utilizado, mas a gente também pode ter RPH, que é rotação por hora, a gente pode ter RPD, rotação por dia, RPA, rotação por ano, não importa. A unidade do Sistema Internacional é o Hertz, rotações por segundo. A frequência é calculada pelo número de voltas dividido pelo tempo, ou o inverso do período, se nós conhecermos o período. E sua unidade no Sistema Internacional é o Hertz. Uma outra unidade muito utilizada é o RPM, rotações por minuto. Para realizar a conversão entre elas, basta fazer uma regra de 3 simples. Se em 1 minuto faz x rotações, em 1 segundo fará x dividido por 60 rotações voltas, ou seja, x dividido por 60 Hz. Isso é só para transformar se a frequência aparecer em RPM. Se aparecer em RPH, a gente vai fazer a mesma coisa, vai dividir a frequência em rotações por hora por 3.600, já que em 1 hora a gente tem 3.600 segundos. A velocidade angular ômega, representado pela letra grega ômega, é a razão entre o deslocamento angular θ sofrido por um móvel em relação ao tempo. Representa a rotação do movimento, ou seja, a rapidez com que esse corpo vai girar. Esse ângulo θ vai executar esse giro. Então, nós podemos ver que temos uma velocidade de giro. A velocidade angular ômega é Δθ dividido por ΔT. Sua unidade no Sistema Internacional é radianos por segundo. Podemos concluir, então, que a velocidade angular do movimento circular uniforme é a relação existente entre o ângulo da trajetória descrito e o tempo gasto para se concluir essa descrição. Na maioria das vezes, não vamos usar a equação anterior para calcular a velocidade angular. Então, aquela equação, velocidade angular é igual a Δθ dividido por ΔT, é muito difícil de acontecer de ter que usar para calcular a velocidade angular. Normalmente, a gente utiliza a frequência ou o período para poder determinar a velocidade angular. Para isso, a gente precisa considerar que um giro completo, ou seja, o deslocamento angular é de 360 graus, ou 2π radianos, e que o tempo gasto em uma volta completa corresponde justamente ao período t do movimento. Então, nós teremos ômega vai ser igual a 2π, que é um ângulo completo de circunferência, dividido pelo período, que é o tempo para uma circunferência completa, para o corpo percorrer uma circunferência completa. Como o período é o inverso da frequência, a gente pode substituir aqui, ó. A velocidade angular será 2π vezes a frequência. Então, é muito mais fácil acontecer de eu calcular a velocidade angular usando a frequência ou o período do que usar o ângulo descrito num intervalo de tempo qualquer. Como o corpo tem uma velocidade que é tangente à trajetória, nós temos também para este movimento uma velocidade linear ou escalar. Além da velocidade de rotação, a gente tem a velocidade de um ponto na periferia da trajetória, que é chamado de velocidade linear ou escalar. Sabendo que a velocidade linear pode ser definida como a razão entre espaço e intervalo de tempo, como já aprendemos lá atrás no movimento uniforme, podemos determinar uma relação entre a velocidade angular, que é a velocidade de giro, e a velocidade linear para um objeto que executa um movimento circular. Para isso, é preciso entender que em um giro completo, o espaço percorrido corresponde ao comprimento da circunferência. Lá da geometria, a gente tem que o comprimento da circunferência é igual a 2πr, e que o tempo gasto para uma volta completa é justamente o período do movimento. Sendo assim, a gente pode escrever velocidade igual ΔS sobre ΔT, como a gente já aprendeu lá em movimento uniforme. Como o meu ΔS vai ser o comprimento da circunferência completa, eu vou substituir aqui por 2πr. E como o meu tempo será o período, eu vou substituir aqui por T maiúsculo. Ou seja, a velocidade será 2π sobre T vezes R. 2π sobre T é a velocidade angular. Então,
a velocidade é igual a ômega vezes R, se você conhece a velocidade angular. Como eu disse lá no início da aula, o estudo de movimento circular uniforme é importante para o entendimento do funcionamento de alguns motores, de algumas engrenagens. Veja alguns dos inúmeros casos em que temos movimentos circulares envolvidos. Motores de automóveis, brinquedos de parque de diversão, limpadores de para-brisa automotivos, discos, engrenagens, câmbios de bicicletas, etc. É uma infinidade de dispositivos que utilizam o movimento circular uniforme no seu funcionamento. As polias, por exemplo, elas utilizam correias ou correntes para transmitir movimento de um eixo para outro. As engrenagens também têm ampla aplicação na indústria mecânica. Basicamente, elas são discos dentados que podem ser feitos de diversos metais ou ligas resistentes para serviços mais pesados, ou então de plástico para usos mais leves, como em relógios de parede, por exemplo. Acoplar significa juntar, conectar, unir corpos. Nesse caso, veremos a união entre polias, ou seja, a união entre rodas. De que maneira ela pode ser feita? Existem duas maneiras de acoplarmos rodas de tamanhos diferentes. Esse acoplamento pode ser feito por eixos paralelos, como podemos ver aqui, ó, um eixo paralelo a outro, um eixo paralelo a outro. É possível efetuar a transmissão de movimentos circulares entre duas rodas, dois discos ou duas polias através de dois procedimentos básicos. Podemos encostar os dois ou ligar por uma corrente ou correia. Em ambos os casos, costuma-se usar engrenagem cujos dentes se adaptam entre si, quando em contato ou se encaixam nos elos da corrente de ligação para não haver deslizamento ou escorregamento no caso de correia. Se não ocorre escorregamento e a polia é inelástica, então todos os pontos da correia e da periferia das rodas das polias têm a mesma velocidade escalar. Então, veja bem, se eu liguei usando uma correia ou uma corrente, ela tem uma velocidade que vai ser transmitida para esta polia e para esta polia. Se eu encostar uma polia em outra, ou seja, uma roda em outra através de discos dentados, a velocidade aqui na periferia será a mesma para as duas polias, para as duas rodas. Então, teremos a velocidade da polia A ou polia 1 é igual à velocidade da polia B ou polia 2. Substituindo aqui no lugar da velocidade pela fórmula da velocidade, eu terei ômega A vezes o raio de A igual a ômega B vezes o raio de B. Podemos perceber que teremos velocidades angulares diferentes, porque elas vão depender do raio. Quanto menor o raio, maior a velocidade angular, apesar das duas rodas terem a mesma velocidade linear ou escalar. Substituindo aqui também no lugar da velocidade angular pela fórmula dela, nós teremos a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Aqui seria 2πFA, RA, igual a 2πFB, RB. Só que eu poderia simplificar 2π com 2π, então sobra isso aqui. FA vezes RA igual a FB vezes RB. Ou seja, teremos frequências diferentes também, já que as velocidades angulares são diferentes. Ainda no acoplamento por eixos paralelos, podemos fazer uma relação entre a quantidade de dentes de uma roda e de outra roda de tamanho diferente para que haja um encaixe perfeito entre esses dentes. É claro que nós teremos números de dentes diferentes dependendo do raio. O fato é que se eu multiplicar o número de dentes da roda menor pelo raio da roda menor, terá que ser igual ao número de dentes da roda maior pelo raio da roda maior, ok? Então, essa relação é extremamente importante. As engrenagens possuem algumas vantagens sobre outros sistemas. Quando se utiliza o funcionamento por meio do contato direto dos dentes,
Elas evitam o deslizamento entre as engrenagens, fazendo com que os eixos ligados a elas estejam sempre sincronizados um com o outro. Tornam possível determinar relações de marchas exatas. Assim, se uma engrenagem tem 60 dentes e a outra tem 20, a relação de marcha quando elas estão ligadas é de 3 para 1, porque 60 dividido por 20 vai dar 3. Então, a relação é de 3 para 1. São feitas de tal maneira que possam trabalhar mesmo que haja imperfeições no diâmetro e na circunferência. Outra forma de acoplarmos rodas de tamanhos diferentes é por eixos coincidentes, ou seja, essas rodas serão ligadas através do mesmo eixo, seja ele um eixo real ou um eixo imaginário, no caso de movimento de satélite ao redor do planeta Terra. Ocorre quando a velocidade angular entre ambas é igual, ou seja, essas rodas, mesmo com tamanhos diferentes, elas terão velocidade de rotação igual. Ocorre também quando o período e a frequência de rotação são iguais, ou seja, o período e a frequência das duas rodas são iguais. 2, 3, 4, quantas eu acoplar utilizando o mesmo eixo. Neste caso, eu terei ômega A igual a ômega B. Substituindo aqui no lugar de ômega pela velocidade escalar, eu terei VA sobre RA igual a VB sobre RB. Ou seja, essas rodas terão velocidades escalares diferentes em função de seus raios serem diferentes, mas terão a mesma rotação. Vamos ver aqui, ó, um satélite ao redor do planeta Terra, ele é chamado de estacionário exatamente porque ele tem o mesmo período de rotação da Terra. Então, se você está aqui num ponto da superfície do planeta e observar esse satélite, você vai ver ele sempre no mesmo lugar, como se ele estivesse parado, porque ele está girando junto com a superfície do planeta.